Gente, fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, eu tava com uns probleminhas aí pessoais então eu dei um tempo aqui no canal, faz um mês mais ou menos que eu não gravo vídeos, mas agora com tudo resolvido, resolvi voltar e agora nós vamos continuar com o canal a 1000 pelo Brasil. Eu vi que entrou muitos inscritos aqui, parabéns, bem-vindo novos inscritos, muito obrigado por terem se inscrito e hoje eu vou trazer para vocês aqui um filme de Robert Eggers, que estreou agora há pouco e tem muita coisa para falar nesse filme. Ok? Está começando mais um O que eu achei aqui no seu Troço de Nerd. Olá! Hamlet é um príncipe que acabou vendo seu pai ser assassinado pelo seu tio. Ele acaba fugindo, né? E anos depois ele resolve retornar para vingar a morte do seu pai. A história do filme parece uma história de filmes que a gente está acostumado a ver, mas, gente, engana-se quem acha que a história do filme é muito fraca. No meio dessa história tem romance, misticismo e mas muitas cenas assim que, que nos dão gosto de ver e muito mais a gente acaba admirando e vê que o cinema está cada vez mais evoluído. Estamos falando de O Homem do Norte, ou The Northman, um filme dirigido por Robert Eggers, o mesmo diretor de A Bruxa, que com certeza vai agradar alguns e não vai agradar outros. Mas para mim, eu vou dizer para vocês até agora, é um dos melhores filmes que eu assisti. Vamos começar a princípio o roteiro. Bom, Hamlet era um príncipe e durante a volta do seu pai, depois de ele ter feito o que eles chamavam, entre aspas, depois de ter feito aqueles saques, os vikings faziam muitos saques em pequenas aldeias. Então seu pai, interpretado pelo Ethan Hawke, volta desses saques e é recebido com festa pelo seu reino. Só que ele tem um carinho muito grande pelo seu filho Hamlet. Um belo dia, depois de ele consultar uma espécie de feiticeiro, entre aspas, interpretado pelo William Dafoe, na saída, Hamlet e seu pai acabam sendo atacados por um grupo de vikings que no começo eles não identificam quem é. O Hamlet acaba se escondendo, e acaba fugindo, se escondendo, e acaba vendo seu pai ser assassinado. Quando o mesmo tira o capacete de guerra, ele vê que é nada mais nada menos que seu tio. Hamlet acaba fugindo, pois ele vê que a sua mãe também foi sequestrada, ele acaba fugindo, e 20 anos depois ele retorna com a promessa de vingar a morte do seu pai. Uma promessa que normalmente naquela época era muito comum. O rei viking, se o rei viking fosse morto em batalha, o filho que ficaria no seu lugar retornava com o objetivo de vingar a morte do seu pai e readquirir a honra de sua família. Hamlet retorna 20 anos depois para uma espécie de aldeia, né, onde o seu tio ele virou um fazendeiro. Só que sim, gente, ele é um fazendeiro, mas naquela época eles tinham muitos escravos de outras aldeias. Para essa vingança, ele vai ter a ajuda da personagem interpretada pela Anne Taylor-Joy, que também foi a atriz que fez A Bruxa, o primeiro filme de Robert Eggers. A partir daí, os dois vão tramar a vingança e ele vai usar tudo que ele puder e vai de todas as formas possíveis, ele vai vingar a morte do seu pai, assassinando o seu tio. O Homem do Norte, ou The Northman, é um filmaço, gente. Antes de eu dizer o que eu achei, já estou dizendo agora. O filme é um filmaço. Porém, tem algumas coisas que pouca gente vai gostar. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas não vão curtir muito é a violência explícita e implícita imposta no filme. Tem várias cenas de homens sendo esfaqueados, até mesmo crianças sendo mortas com flechas, mas isso acontece
porque o Robert Eggers tenta contar uma história mostrando a realidade dos vikings naquela época. Então os vikings eram guerreiros muito cruéis com pessoas que não eram da sua tribo. Eles matavam até mesmo pessoas da própria tribo, pessoas do próprio reino. Era muito comum, eles utilizavam jogos muito violentos, e eles lutavam e os botavam a honra acima de tudo. E aqui tem cenas muito violentas, né? Cenas de mortes muito violentas e cenas implícitas também, que faz com que o público que tem o estômago que se impressiona muito com a violência vai acabar não gostando. Mas se você não for parte desse público, se gostar de uma história bem contada, um filme muito bem dirigido, vai curtir O Homem do Norte. A fotografia do filme é uma fotografia meio crua. Como é que eu vou explicar para vocês? Não é uma fotografia viva, uma fotografia muito crua e tenta ser o máximo realista possível. Para quem não se lembra, se vocês pegarem o filme da Bruxa, que era uma fotografia, era num local úmido, um local que não tinha muito sol, um local muito sujo, vai entender o que eu estou falando em O Homem do Norte, que a fotografia leva o mesmo estilo que é a assinatura do diretor Robert Eggers. Uma outra coisa que impressiona bastante é as atuações. Nicole Kidman, William Dafoe, Ethan Hawke, o próprio Alexander Skarsgård, que eu não sei se eu estou falando o nome dele direito, mas eu acho que é Alexander Skarsgård, o mesmo ator que fez Tarzan. O cara dá um banho de interpretação, de atuação. A Anya Taylor-Joy também, como... A Anya Taylor-Joy, na verdade, ela faz o papel de uma espécie de... não digo feiticeira, ela não deixa de ser uma espécie de feiticeira, assim, mas ela é muito, ela tem aquela coisa de amaldiçoar os seus inimigos. Uma coisa interessantíssima no filme é que a linguagem falada dentro do filme é uma linguagem totalmente o contrário daquilo que a gente imagina, é uma linguagem viking. Então é uma coisa que ficou muito legal. Afinal de contas, o filme se trata de vikings. O Homem do Norte, ou The Northman, é um filmaço. Eu acho, na minha opinião, tá pintando aí o primeiro concorrente ao Oscar de 2022. Na minha opinião, pode ser que não seja, né, pode ser que ele não vá para a seleção, mas para mim tá surgindo sim o primeiro concorrente ao Oscar de 2022, lá em fevereiro de 2023. E vou dizer para vocês que tá pintando aí um concorrente a melhor ator e melhor atriz, a Anya Taylor-Joy como melhor atriz, a Nicole Kidman como atriz coadjuvante e o Alexander Skarsgård como melhor ator. E o Ethan Hawke também está muito bem. O Ethan Hawke, na verdade, ele participa dos 15 primeiros minutos de filme, mas o mínimo que ele faz é muito bom. O filme, a linguagem do filme é muito interessante, porque eles falam muito sobre lendas, e os vikings acreditavam muito nisso, né? De quando eles morressem, eles fossem pro lado de Odin. Afinal de contas, Odin é o pai de todos, como eles falam no filme. E naquela época já tinha vikings também católicos, né? Já tinha vikings que tinham sido que eram católicos. Então existe esse conflito no filme também. E tem aqueles vikings, os vikings, e tinham vikings que eram que acreditavam em Odin e na Freya, que é uma espécie de deusa, e os vikings que eram católicos, e esses vikings eles não se davam. Então eles acabavam entrando em combate muito por causa disso, por isso que existia a luta entre eles mesmos. Mas aqui no filme, o filme explica um pouco esse lado, mostra um pouco da crueldade dos vikings, contando uma história de vingança, romance e com uma pitada de misticismo. Vale muito a pena, para quem não viu ainda, O Homem do Norte. Tá aí uma boa pedida, excelente filme, tá? E tenho certeza que quem gosta de um bom filme... Ah, outra coisa, gente. Não vão esperando ser um Conan o Bárbaro, que não. Aqui é uma história que ele tenta... Robert Eggers tenta contar uma história bem séria
e bem realista, explicando também um pouco sobre as crenças vikings. Ok? Eu sou o Juliano Castro, muito obrigado por tudo e até logo.